começo, meio e fim, né? Então eles já sabem exatamente onde vai começar a jogada, onde vai passar pelo meio e o final dela e como tem que se comportar quando está sem a bola também. Agora, precisa ver qual a velocidade que ele vai conseguir mostrar para os jogadores o que ele pensa de futebol e o que os jogadores vão entregar para ele para que ele possa montar um time mais competitivo. Pedro, eu acho que é o trabalho dele, do Luiz Castro, se chegar a ser oficializado, ele é um pouco diferente, por exemplo, da missão do Paulo Souza no Flamengo. Eu já imagino um pouco mais parecido com o Turco no Atlético, que já tem uma estrutura. O Flamengo precisou desconstruir muito tudo que vinha sendo feito e mexer na toda a estrutura para o time aí se encontrar. No Corinthians, a gente já vê que existe um caminho. Agora é talvez tornar um pouco mais automático ou talvez um pouco mais veloz e, claro, colocar o dedo e as ideias dele em campo. Você concorda? Sim, Mari, eu só separaria talvez em 3 potes. Acho que tem o pote do Paulo Souza, né? A reconstrução a partir de um elenco muito qualificado. Tem o potinho ali, assim podemos dizer, do Turco Mohamed. O Sormani me ensinou essa semana que é melhor falar Mohamed, não Mohamed. Então a gente fala Mohamed quando a gente está junto. Porque o Mohamed ele pega uma base campeã que já funcionava. É quase que um piloto automático, perde uma peça ali aqui, mas você vai fazendo pequenos ajustes para aquela engrenagem funcionar. A possível chegada do Luiz Castro no Corinthians é uma base, mas essa base ainda não funciona na sua plenitude. Ela foi montada, sonhada desde o segundo semestre do ano passado para funcionar. O William demorou a engrenar, ainda não engrenou 100%, o Paulinho já começou a engrenar um pouco mais, o Renato tem situações físicas, o desequilíbrio é muito grande quando você perde essas peças, você precisa fazer os jogadores, sabe, de recomposição, de banco de reserva, que 12º, 13º, 14º, talvez 15º jogador, entrarem nesse ritmo, acho que é um desafio ainda maior. Reconstruir do zero do Paulo Souza é muito desafio, mas tem muita qualidade. Turco Mohamed pega uma base muito vencedora. Acho que é um potinho assim totalmente diferente do treinador que vier assumir o Corinthians, seja o Luiz Castro ou outro, porque tem uma situação aí de adaptar uma série de situações muito específicas desse Corinthians. Esse Corinthians ainda não deu certo na plenitude. Talvez o melhor momento dele tenha sido, curiosamente, com o Lázaro, né? Um técnico interino, quando teve à disposição Paulinho e William junto com os outros 3 ali. Isso é muito interessante. Agora, a partir do Luiz Castro, estabelecer, ou outro treinador, estabelecer essa estrutura e resolver algumas situações de defesa ali também, porque eu acho que se você vai utilizar cada vez mais esse quinteto, você precisa estar muito bem protegido sem a bola. O Corinthians ainda não conseguiu acertar 100% isso, abriu mão de jogador com essa característica, hoje falhou mais uma vez em bola aérea, então acho que é um outro tipo de trabalho, mas sim, tem uma estrutura ali que você pode começar a caminhar a definir. Pensando no quinteto, Sormani, não mexe. Então a gente fala de Paulinho, fala de William, fala de Juliano, fala de Renato e fala de Roger Guedes. Esses são titulares de qualquer forma? Dá para pensar talvez em um Corinthians guardando algum para poder entrar ao longo da partida? Quem vai ser esse cara? O Duqueiroz fez uma ótima partida, sem ser essa agora do Botafogo. A última fez uma grande partida contra o São Bernardo, né? Isso. Hoje foi Cantilho jogando. Como que você vê esse time do Corinthians? Maria, eu acho que os grandes jogadores têm que jogar. Tá. Eu sou da velha guarda, né? Então eu sou da época da seleção de 70. O pessoal brinca sempre, né? Que eu falo toda hora da seleção de 70, do Pelé e da NBA, né? Mas a gente vai ficando mais velho, né, Zé? A gente começa a olhar em retrospectiva. O senhor sabe que eu aprendi com um grande amigo nosso aqui chamado Baruel, que acho que todos nós conhecemos aqui. Infelizmente. Que ele chegou uma vez e falou: "Ei, Baru, como é que estão as coisas?" Eu falei assim: "Zé, cheguei num ponto da minha vida que eu estou tranquilo." Eu falei: "Por quê?" Porque eu não preciso mais de novos amigos, eu não preciso mais de conhecer novas músicas e tal. O que eu já tenho tá bom. Exato. Então, Mari, é bem isso que o Zé falou, né? Por exemplo, eu vi a seleção de 70, entendeu? Não é que eu li ou que, com o passar do tempo, eu vi. Não, eu assisti todos os jogos. Eu tinha 14 anos na época, entendeu? Então eu vi a Copa do Mundo. Então naquela época, e preto e branco, né? Lembro muito. E preto e branco, né? Porque a televisão, na época, aqui no Brasil, era preto e branco. Em 72 começam as transmissões em cor. A Copa de 74 a gente já vê em cor. Mas a 70 não, a 70 foi preto e branco. Então, aquela seleção é extraordinária. Sim. Pô, tinha Gerson, Clodoaldo, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino. Mas se não deixar esses... Alguém fica de fora. Aí, sabiamente, o Zagallo conversando com os jogadores, né? O Pedro conhece bem a história, o Zé, você também, estudiosa que é do futebol, fã de esporte, idem. Foram lá e encontraram um encaixe para que aqueles jogadores não ficassem fora. Por exemplo, não tinha aquele camisa 9. Ele até tinha no banco o Roberto Miranda,
que era do Botafogo, depois jogou no Corinthians, e o Dario, o Dadá Maravilha. Eram os dois centroavantes, que jogou no Atlético, né? Beija-flor, queixo no ombro, Beija-flor. Eles estavam lá, entendeu? Mas não tinha como tirar alguém daquele time para colocar um dos dois. Então eu acho que esse Corinthians, agora voltando a falar do Corinthians, eu acho que vai da mesma coisa, mano. Eu acho que o técnico, ele tem que ser sagaz, ele tem que ser inteligente para conseguir o encaixe para que esses 5 jogadores estejam sempre juntos. Imagina, você vai jogar com um time que tem esses 5 jogadores, o cara não dorme. O técnico não dorme, o Beck não dorme, o volante não dorme, o goleiro não dorme. O lateral pensa 2 vezes, será que eu vou apoiar? Você entendeu? Quanto mais grandes jogadores você tem em campo, mais você intimida é aquela o coisa, adversário. Marcação individual, fecha ele, mas tem outro ali. Exato. Não, você divide as atenções, né? Você consegue dividir, dependendo da sua forma, da forma como você arma a sua equipe, você consegue espaçar todo o time adversário, porque você tem várias preocupações. Ah, vou fechar os 5, mas aí eu sou da opinião que quando você joga ao lado de grandes jogadores, você é obrigado a evoluir. Você é obrigado a melhorar o seu futebol, senão você fica para trás e essa disparidade acaba te prejudicando e prejudicando o time. Eu acredito que o Fagner, com esses caras jogando, o Fagner vai ter uma produção melhor, ele vai se apresentar um pouco mais porque essa bola vai chegar. Né? Aí você tem, eu acho que o próprio Duqueiroz, se realmente for o titular nessa posição, acho que ele tem muito a evoluir, e aí a questão da inteligência do jogador, de quanto mais eu absorver, mais eu ganho, mais eu evoluo como jogador. E aí quando o treinador fala assim, você joga na cabeça de área? Jogo. Você joga como segundo? Jogo. Você joga como lateral? Aí eu te dou um quebra-galho, mas eu também jogo. Isso daí potencializa os jogadores, né, para que eles possam ter o seu melhor. É como o seu Sormani falou, você tem 5 ótimos jogadores, grandes jogadores, experientes. Poxa, eu quero estar jogando, eu quero estar do lado desses caras, eu quero aprender com eles, entendeu? E o adversário, de fato, vai pensar. Só que ao mesmo tempo o adversário vai pensar, vai tentar dificultar para o Corinthians. E aí entra o grande desafio, né? Do treinador, porque a pressão em cima de alguns times, a pressão é maior. Talvez ela seja diferente. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, porque são mais, vamos dizer assim, tem um peso maior a torcida. No até campo, pelo que no já estádio. fizeram nas últimas temporadas, né? A cobrança é para o nível ser sempre o mesmo, né? Então, eu acho que aí entra a questão do treinador entender a sua realidade e onde ele se encontra. Por isso que a gente fala, né? Eu estou ansioso, curioso para ver como esse casamento, vamos dizer assim, ele vai acontecer. E uma coisa que jogador bom é jogador inteligente. O QI de futebol desses caras, os bons jogadores, os grandes jogadores, é um QI alto. Então você vai jogar contra o Corinthians. Aí de repente você arma o seu time pensando no Roger Guedes, nós estamos vendo aí, agora não estou sozinho na tela, a fotinho dele ali, como centroavante, mas de repente entra o Paulinho. Você viu que o Abel fez? Nós vamos falar do Palmeiras daqui a pouco, né? Hoje o centroavante do Palmeiras foi o Rafael Veiga. Por quê? Porque é um jogador inteligente, conhece o jogo e o técnico é bom. Então, com esses jogadores em campo, você consegue fazer isso. Sim. Você pega jogador que tem dificuldades de compreensão do sistema de jogo, de movimentação, de ocupação de espaço, você não consegue fazer isso. Então, eu acho que com esses 5 jogadores, um dia pode estar lá o Paulinho, um dia pode estar lá o Rogério, um dia pode estar o Juliano, o Renato Augusto já fez essa função. Hoje já foi um pouco assim, não? Exato. O Paulinho voltou um pouquinho mais e o Renato estava lá na frente. Exato. Então, esse tipo de jogador te proporciona esse tipo de coisa. Sim. Eles são muito inteligentes. E eles se adaptam facilmente à situação. Meia hora de papo, os caras já sabem fazer. Posso tem tempo? Só para dar um exemplo, né? Vai, rapidinho, que a gente muda o passo. Não, eu brinco sempre, né, dessa história. Santos e Paysandu e Santos, lá em Belém, último jogo do Robinho. No finalzinho do primeiro tempo, o Ricardinho chegou para mim e falou assim, Zé, olha, os caras estão... Questão de inteligência tática, né? O Ricardinho, para mim, foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro de enxergar o campo. Ele não era fisicamente forte. Ele é muito magrinho, ele era magrinho, ele não era um jogador de velocidade, só que ele conseguia, de certa forma, em 2 toques, jogar um bom futebol. Ele se posicionava bem, ele entendia o jogo, ele sabia fazer a leitura. Então, nesse jogo contra o Paysandu, ele falou assim, Zé, é o seguinte, os caras estão me marcando homem a homem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar lá atrás e você vai jogar como na minha posição. Até brinquei, né? Sempre brinco. Eu falei assim, Ricardo, eu não posso, porque senão eu vou fazer gol.
Aí ele falou assim, Zé, fala a verdade. Eu falei, eu tô falando sério, não posso, senão eu vou fazer um gol. Aí começou o segundo tempo, ele falou, Zé, vamos trocar. Deixa eu ir pra volante, eu vou jogar na sua e você joga lá na frente. E eu, de fato, acabei fazendo gol, né? E eu falei pra ele antes, eu falei assim, Ricardo, vou te avisar, se eu fizer um gol, eu vou sair te imitando. Depois você não acha ruim, né? E aí eu faço o gol e todo mundo fala, o que você tava fazendo? Parecia um maluco e tal. Eu falei, tava imitando o Ricardinho correndo, tal. Mas essas informações que nós temos dentro de campo, ela é fundamental. Sim. Fundamental para você encontrar espaços para poder jogar. Hoje o futebol, a parte física e tática, ela é tão evoluída que muitas vezes você tem frações de segundos para pensar. Porque quando você pega na bola, você já tem a marcação. Quando você vai virar para tentar a jogada, o volante já está chegando, o lateral já está te pressionando e tal. Então, se você não tiver a inteligência tática para se posicionar bem, você vai facilitar a marcação. Sim. E aí fica bem difícil para poder jogar. Esses caras